Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. Hoje eu vou falar de um tema bem bacana aqui no programa. Nós vamos falar sobre agricultura familiar. O Dia Internacional da Agricultura Familiar foi no domingo, foi no domingo passado, dia 25 de julho, hoje é dia 29, quinta-feira, e eu vou conversar com o Dirceu Borges, que é superintendente do Senar Goiás. E o tema da nossa entrevista será a importância da agricultura familiar para a segurança alimentar do país. Dirceu, como é bom ter você novamente aqui no programa. Muito obrigado. Olá, Divino Ronaldo, eu que agradeço, cumprimento aqui todos os seus ouvintes aí, parabéns pelo programa, pelo conteúdo técnico, a qualidade das informações que você tem levado ao seu público, aos ouvintes do seu programa, que a gente aqui é um grande admirador e fã, e sempre que convidado estamos aqui à disposição para participar com você. Obrigado mais uma vez por esse convite e vamos lá. Mas a importância do programa, Dirceu, está na qualidade das pessoas que vêm aqui, como você, viu? Que trazem informação de qualidade pra gente. Valeu, obrigado. Dirceu, bom, vamos falar um pouquinho, primeiro eu acho que definindo o que é a agricultura familiar. Eu acho que a gente pode partir desse ponto. A agricultura familiar é aquela agricultura que tem a forma de cultivo de terra ali administrada pela família, né? Que emprega como principal mão de obra os membros daquela família ali. Então, a produção de alimentos acontece geralmente, né, propriedade de terra, e se destina basicamente à subsistência dessa família ali do produtor rural e também ao mercado interno aqui do nosso país, principalmente daquele município. Então, a agricultura familiar tem uma participação muito importante no agronegócio, porque ela garante a comida da mesa não só daquela família que produz ali na sua parcela de terra, mas de muitas pessoas, né? Então, a sua principal característica é a produção em espaços menores de terra, mas com uma grande diversificação de culturas, né, dentro desse núcleo familiar que é responsável pela gestão da terra. Então, isso é um segmento muito importante, é um segmento aí que hoje tem uma grande representatividade, não só no nosso estado de Goiás, mas a nível nacional, em todo o país, e que é muito importante, principalmente para o mercado interno, para abastecer o mercado interno, programas sociais, escolas, enfim, feiras. Então, a agricultura familiar realmente merece a sua atenção, tem grandes desafios, grandes gargalos, mas é de suma importância e nós estamos aí de olho na agricultura familiar, dando um suporte, o apoio que essas famílias, né, que geralmente aí em pequenas propriedades, cultivam seus alimentos. Dirceu, aí no Senar Goiás, a procura que vocês têm por assistência, enfim, os produtores que buscam ajuda de alguma forma, na sua maioria, eles são da agricultura familiar, são pequenos e médios produtores ou não? Olha, Divino, eu sinceramente falando aqui em números, eu posso dizer sem sombra de dúvida que 80% dentro do público que a assistência técnica gerencial atende aqui no estado, são quase 4 mil produtores hoje, estamos querendo chegar até 5 mil no final do ano, dentro de 8 cadeias produtivas, como pecuária de corte, pecuária de leite, a horticultura, a piscicultura, a apicultura, são produtores da agricultura familiar, são pequenos e médios produtores que precisam dessa mão amiga aí, onde encontram na assistência técnica, naquele técnico extensionista que visita a sua propriedade rural, orientando esse produtor como produzir, com técnicas eficientes, modernas, atualizadas, e além, claro, de ajudar esse produtor a ter o seu custo de produção ali na ponta da caneta. Porque o grande desafio é você chegar nesse pequeno produtor, né, e perguntar quanto custa o seu litro de leite, e ele não saber quanto custa essa resma aqui de alface,
quanto custa o seu milho produzido, enfim. Então ele precisa saber desse custo de produção para que ele saiba se pode investir mais, se ele pode aumentar a área, se ele precisa diminuir, onde ele está errando. Então a assistência técnica hoje é uma grande ferramenta, grande e importante ferramenta que os pequenos e médios produtores precisam. O grande, geralmente, ele tem aquela assistência técnica ali do fornecedor, da revenda, pode pagar por aquilo. Não que nós não atendemos o grande, claro que nós atendemos, temos inúmeros produtores grandes de grãos, de pecuária de corte, de leite também, mas o pequeno é aquele que realmente necessita e não tem como arcar com essa despesa do técnico, e hoje o Senar Goiás está ali presente. Além, claro, Divino Ronaldo, da gente levar os cursos de treinamentos, né, que vai lá capacitar esse produtor rural, que vai lá levar uma outra fonte de renda para ele diversificar a sua produção dentro da propriedade. Além, claro, da família ali, nós levamos os cursos de promoção social, por exemplo, para aquela mulher desse produtor estar produzindo ali uma renda extra, como artesanato, como processar, por exemplo, alimentos ali dentro da propriedade, como queijo, geleias de pimenta, processar carnes e poder agregar valor no produto. Então, é um portfólio muito amplo que o Senar hoje tem à disposição de todos os produtores do estado, não somente o pequeno e o médio da agricultura familiar, mas todos os produtores, né? Mas que hoje é um grande usuário desses cursos, desses produtos do Senar, é o pequeno e médio produtor, esse que faz parte aí da agricultura familiar. Eu acho que você colocou aí o dedo na ferida, que é a questão da gestão. Mesmo o grande produtor, muitas vezes ele tem problema de gestão. Eu imagino que para os pequenos esse problema deve ser maior ainda, né? Com certeza. É aquilo que eu te falei. Não adianta a gente reclamar que o preço do leite hoje está barato, que a soja, o saco de soja está barato, né, que o milho está barato, se a gente não sabe né? A primeira coisa que nós precisamos saber dentro da nossa propriedade rural é quanto está custando para me produzir um litro de leite, um saco de soja, um saco de milho, uma arroba de boi. Assim eu vou poder trabalhar ali no mercado externo, vou poder travar custos, vou poder saber se eu posso dar um passo a mais ou se eu tenho que dar dois, dar um atrás para depois dar dois para frente. Então é muito importante esse curso, né, de produção, esse curso de gestão. Então, dentro da assistência técnica, dentro da metodologia no qual nós levamos para esses produtores assistidos, o principal é a gestão do negócio, os custos de produção dentro da porteira, para que esse produtor saiba o quanto ele está gastando, o quanto ele tem de sobra, o quanto ele precisa investir, se ele precisa buscar recurso fora, né, que é um outro grande desafio que os produtores têm, né, as linhas de créditos para atuar ali. E um grande diferencial também é, assim que pega esse recurso, a assistência técnica, orientar esse produtor a utilizar de forma correta, né, para que ele não desvie, não direcione esse recurso para um caminho ali que provavelmente não vai ter um retorno, né, que não vai ser bem aplicado. Então isso é muito importante. Mas a gestão, o custo de produção é um gargalo que nossos produtores rurais têm, e que precisa ser tratado, que precisa ser melhorado cada vez mais. Hoje eu estou conversando com o Dirceu Borges, que é superintendente do Senar Goiás, e nós estamos falando sobre a importância da agricultura familiar para a segurança alimentar do país. Só para que você, nosso ouvinte, tenha a percepção, de acordo com o Censo Agropecuário 2017, a agricultura familiar ocupa 80 milhões e 890 mil hectares. Isso é o equivalente a 23% da área total do país. Agora, no dia 25 de julho, no domingo passado, foi comemorado o Dia Internacional da Agricultura Familiar. São 15 milhões de agricultores familiares existentes no país. Quando fala agricultores, são agricultores, agricultoras, enfim, homens e mulheres que fazem parte da agricultura familiar. E aqui no estado de Goiás,
a agricultura familiar representa 62,9% dos estabelecimentos rurais no estado. É um peso muito grande, né, Dirceu, esse número? Olha o tamanho da representatividade que a agricultura familiar tem. Não, como eu disse, não somente em Goiás, mas no país, né? Em Goiás são mais de 95 mil estabelecimentos rurais, como você colocou aí, representando quase 63% do total de estabelecimentos rurais aqui no estado. Então, é uma representatividade muito grande, né, onde a gente precisa da devida atenção a esses pequenos produtores, porque eles têm uma influência muito grande aí no fornecimento de alimentos, principalmente naquele meio onde eles são situados, ali naqueles municípios, nas feiras, nos mercados, nos programas como o PAA, né, programas das escolas, enfim. Então, tem que ter a devida atenção, e a agricultura familiar tem a sua importância. O Brasil, como você colocou também aí, Divino Ronaldo, é muito representativo, até mais que no estado de Goiás, é quase 76%, é mais de 76%, né, dos quase 5 milhões de estabelecimentos rurais do país. Então, a agricultura familiar realmente, ela precisa ter esse amparo, não somente em fomentos de créditos, de linhas de créditos, mas de assistência técnica e capacitação para que eles possam produzir cada vez mais, sendo eficiente, com sustentabilidade, né, e que essa família ali dentro dessa propriedade possa ter não somente seu sustento, mas a comercialização e levando esse alimento de qualidade à mesa de milhares de brasileiros. Dirceu, vira e mexe, tem gente querendo colocar a agricultura familiar em debate com a agricultura comercial, como se um fosse mais importante do que o outro, ou se um prejudicasse, o outro não prejudica. Na realidade, são coisas complementares, né? A agricultura familiar e a agricultura comercial, a união dos dois é que faz a importância do agronegócio para o Brasil, né? Com certeza, tem espaço para todo mundo, né, Divino Ronaldo? A agricultura familiar, ela tem o seu mercado, tem o seu nicho de mercado, e a agricultura maior, né, fala do agronegócio como um todo, também tem seu espaço e seus mercados. Então, eles somam um com o outro, né, e não dividem, né, eles não precisam estar ali confrontando um com o outro. Nós temos espaço, né, até mesmo a agricultura em grande escala, principalmente nós temos não só o mercado interno, mas o mercado externo. A agricultura familiar a gente precisa explorar cada vez mais no mercado interno para abastecer o nosso mercado interno, não que não vá para o mercado externo também, internacional, mas que a gente tenha, né, um foco maior aqui para abastecer o nosso país, que é muito grande, né? Então a gente tem mercado sim para os dois segmentos. E nós não podemos dividir, né? A agricultura, o agronegócio é um só, né? A diferença de um é que um tem a mão de obra familiar e o outro, né, emprega outras mão de obra não ser familiar. Então, todos produzem alimentos, todos, o foco ali é ter a sustentabilidade do negócio, né, produzir com eficiência e alimentar não só o nosso país, mas o mundo afora, como o Brasil é visto hoje como um grande celeiro mundial. Semana passada aconteceu a Semana da Agricultura Familiar em Goiás, e que foi um evento que abordou desde a comercialização para programa de aquisição de alimentos, o PAA, selo arte, boas práticas na produção de leite, manejo de pastagem, produção de camarão em água doce, a regularização fundiária, a irrigação, o acesso ao crédito, enfim, uma série de temas. Qual que é a importância desses eventos para a agricultura familiar? Olha, nós participamos dessa semana que aconteceu na semana passada, idealizada aí pelo governo do estado, junto com a Secretaria da Agricultura e Pecuária de Goiás, junto à Emater, Agrodefesa, Ceasa e várias outras entidades. Nós estivemos juntos lá, levando o importante de eventos como esse que aconteceu aqui na semana passada, a orientar esses produtores dos diversos temas que tangem aí o seu negócio, desde acesso ao crédito, regularização fundiária, selo arte, o cooperativismo, que é muito importante para esses pequenos produtores, trabalhar dentro do cooperativismo, do associativismo. Então, o Senar hoje tem cursos voltados simplesmente para
orientar esses produtores a como se organizarem de forma cooperada, para que eles possam ter mais poder de negociação, mais força no seu negócio, né? O selo arte, que é outro grande desafio, não só aqui no estado, mas nível nacional, e hoje o Senar tem levado uma assistência técnica à agroindústria, que é fomentando dentro desses estabelecimentos rurais a formalização dessa agroindústria, onde o produtor de leite pode ter ali a sua agroindústria, onde ele vai produzir seu queijo de qualidade, que nós sabemos hoje que muitos produtores têm a sua produção ali desses produtos, como eu coloquei aqui, do leite, do queijo, né? Seja o queijo cabacinha aí no extremo sudoeste, seja o queijo de trança, queijo curado, queijo artesanal, né? Agregando valor ao seu produto, mas ele precisa comercializar legalmente, ele precisa de um SIM, do CIF, do selo arte, e aí nós temos orientado, levando essa assistência técnica para que ele possa buscar essa regulamentação junto aos órgãos de controle e possa comercializar, né, legalmente no seu município ou nos municípios vizinhos, ou até mesmo levar para fora do estado o seu produto, que nós sabemos a qualidade que esses produtos aí da agricultura familiar têm. E também temos como acesso ao crédito, que é muito importante, levar essas informações a esses pequenos produtores, a agricultura familiar, para que eles possam buscar esse crédito nas linhas de crédito que hoje já são direcionadas, como o Pronaf, por exemplo, e possam utilizar de forma correta, possam aplicar ali dentro da sua propriedade, comprando os insumos corretos, as sementes corretas, os animais corretos, os implementos, equipamentos corretos, para que ele possa produzir de forma eficiente e se tornar competitivo, porque hoje o produtor ele não precisa ser grande, né? Não precisa ter uma propriedade grande ali para ele ser um grande produtor, ele precisa ser eficiente dentro da sua parcela de terra. Então hoje nós temos produtores ali em 5 hectares que confrontam ali, dividem cerca com produtores grandes de grãos que são, né, tão eficientes como esse, conseguem se manter a família, né, comercializar seus produtos. Então isso é a aplicação de técnicas mais essa questão da agricultura 5.0, né? Então a gente precisa familiarizar esses pequenos produtores com essas novas tecnologias também. Nós precisamos buscar essas linhas de crédito, buscar essas orientações, selo arte, enfim. Então, eventos como você colocou aí, Divino Ronaldo, da Semana da Agricultura Familiar, foi muito importante para que essas informações possam chegar a esses produtores da agricultura familiar. E você falou do selo arte, realmente ele tem uma importância muito grande. O produtor, o pequeno produtor, lá na agricultura familiar, ele já entendeu a importância de ter esse selo e que isso vai agregar valor no produto dele? Hoje nós temos levado cada vez mais essa informação, tentado levar essa informação. Não é fácil a implementação desse selo arte, né? Nós esbarramos numa legislação bastante rígida, que precisa ser revista também, né? Precisa ser adequada à realidade dos nossos produtores, claro que respeitando a qualidade dos produtos, né? Respeitando a legislação, mas ela precisa ser cada vez mais assim, eu não digo bem facilitada, mas tem que trazer para a nossa realidade, né, Divino? Porque às vezes tem muitas exigências ali que fogem aí da nossa realidade, então a gente precisa adequar para que os nossos produtores tenham acesso ao selo arte, à sua regulamentação, porque ele é o maior interessado em ter seu alimento, o seu produto regularizado, né, com os órgãos de controle, seja com o Ministério da Agricultura, seja com a Agrodefesa, seja qual for a vigilância sanitária, para que ele possa comercializar tranquilo o seu produto, que ele possa transportar ele de forma correta, levar para as feiras, né, do seu município, ou até mesmo levar para fora do seu município, para fora do estado esses produtos. Nós temos diversos produtos aí artesanais que são comercializados inclusive fora do país. Vamos ali na Serra da Canastra, por exemplo, em nosso estado vizinho aqui, Minas, que tem um dos queijos melhores aí do país. Nosso queijo aqui do extremo sudoeste, o queijo cabacinha ali em Santa Rita do Araguaia, que é um queijo de excelente qualidade, onde nós
agora virou patrimônio, né, do Estado. Isso é muito interessante. A cidade lá já tem até um portal na entrada, né, falando que é a cidade do queijo Cabacinha, né? Queijo Cabacinha é famoso já. Então a gente precisa fazer com que esses produtores tenham acesso a essa regulamentação, a esse selo arte, né, aos selos de inspeção, seja municipal ou estadual, para que eles possam comercializar o seu produto. Porque com isso, ele agrega valor ali ao seu produto, né? É importante isso, porque ao invés dele vender um litro de leite ali para o atravessador, ele vai poder levar a gôndola do supermercado, às feiras e vender o seu produto com um preço diferente, né? Isso é muito importante, principalmente para o pequeno produtor. Agro e Prosa, falando do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Você falou do PRONAF. Os requisitos para o enquadramento no PRONAF, eles são muito exigentes ou não? O PRONAF é o Programa Nacional de Fortalecimento, né, à Agricultura Familiar. Então, ele tem lá diversas linhas dentro do próprio PRONAF, como o PRONAF da agroindústria, o PRONAF agroecológico, bioeconomia, mais alimentos, enfim. E importante, é uma linha de crédito destinada a esses pequenos produtores, né? Então, ele tem um limite de crédito, né, para lá, um juro mais acessível e que faz a grande diferença nesses pequenos produtores. Claro que, assim como várias outras linhas de créditos, precisa tornar mais fácil esse acesso desses pequenos produtores, precisa facilitar, não estou falando diminuir as exigências, etc., né? Mas que facilite o acesso desses produtores para que eles possam buscar esse crédito, porque às vezes muitos desistem no meio do caminho pela quantidade de exigências, documentos que são necessários para a retirada desses recursos. Então, muito importante, no último plano safra, veio aí um número significativo de recursos destinados a essa linha de crédito. Então, isso é muito importante para a agricultura familiar, né? E a gente precisa fazer com que esse recurso, dentro do plano safra destinado ao PRONAF, chegue de fato ao produtor rural, principalmente esse pequeno produtor da agricultura familiar. Esses recursos, eles estão dentro da realidade e da necessidade da agricultura familiar brasileira? Assim, claro que a gente gostaria de mais, né? Claro que o crédito ali para ser trabalhado, quanto mais, melhor. Só que nós temos um limitante, o Tesouro Nacional, tanto o Ministério, né, da Economia, o Ministério da Agricultura, eles têm os seus limitantes dentro da realidade do governo federal e assim como as instituições financeiras. Então, hoje, dentro do que nós temos ali, é um valor que, bem aplicado, realmente faz a diferença, né? Faz a diferença, ele sendo bem aplicado, orientado, tendo o acompanhamento técnico para onde vai ser o destino desse recurso retirado por essa linha de crédito, o produtor com certeza conseguirá aí fazer uma diferença dentro da sua propriedade. Se tivesse mais, com certeza seria melhor, mas hoje nós temos um recurso razoável que dá, né, para ser bem trabalhado e o produtor buscar alternativas melhores dentro da sua propriedade, ampliando a sua produção, melhorando a sua qualidade de vida e da sua família dentro do seu negócio. Você falou anteriormente a respeito do cooperativismo e do associativismo na agricultura familiar. Essas cooperativas, quando elas nascem, elas conseguem se perpetuar, elas conseguem ter uma vida longa com esses agricultores familiares, trazendo esses benefícios que eles tanto precisam? Eu estou perguntando isso porque no Brasil é muito comum, quer dizer, não é cooperativa, mas são empresas. Pequenas empresas nascem e morrem com uma facilidade muito grande. E no caso dessas cooperativas? Hoje o cooperativismo, o associativismo é como uma empresa, ele vai enfrentar todas essas dificuldades e vai depender muito dos membros formadores, os membros componentes dessas
entidades, dessas associações, dessas cooperativas. Nós temos cooperativas de sucesso aqui no nosso estado de Goiás, mas também temos cooperativas que tiveram seu insucesso, né? Não tiveram o sucesso aí. Aí vai depender da adesão desses cooperados, desses associados, da gestão que está ali à frente dessa entidade, dessa cooperativa ou associação, e assim, como todo negócio, ele vai ter que buscar superar todos os obstáculos que essa empresa, né, vai enfrentar depois de criada. Claro que nós temos aí a OCB, o Sescob, que tem esse suporte aí para essas cooperativas, para as associações. O Senar tem os cursos que orienta como formalizar, como buscar criar, né? E tem que se destacar a importância, porque juntos, né, com certeza somos mais fortes. A cooperativa, a associação, você não fala por um produtor, você fala por dezenas de produtores que são membros dessas entidades. Então você tem um poder de barganha maior, seja ele na compra ou na venda dos seus produtos ou insumos, né? Então isso é muito importante destacar. E a agricultura familiar, tendo esse poder de barganha, com certeza ela se fortalece cada vez mais, né? Então tem os seus desafios, seus obstáculos que precisam ser, né, superados, mas é uma importante alternativa para a agricultura familiar aqui do nosso estado. Os pequenos produtores brasileiros, eles têm tido a atenção merecida dos governos e das políticas públicas? Olha, a gente tem acompanhado aí o esforço dos governos em buscar programas específicos para a agricultura familiar, né? Como eu coloquei desde o início, os desafios são muito grandes, né? Principalmente não só para o pequeno produtor, mas para o agronegócio como um todo, né? Seja ele desafios, problemas logísticos, seja ele tributário, seja ele de produção, porque a agricultura e a pecuária é uma indústria a céu aberto. Então, fora todos esses desafios aí no que tange ao setor público, né, logística, infraestrutura, tributos, etc., nós temos aí o clima, né, isso foge do nosso controle. Então, nós precisamos dos esforços do governo, seja ele municipal, estadual ou federal, para que possa olhar com bons olhos a esses pequenos produtores. A gente tem visto esforços desses governos aí em buscar, seja linhas de crédito, seja melhorar na infraestrutura, seja buscar eventos como esse que aconteceu na semana passada, a Semana da Agricultura, levando orientação, capacitação para esses produtores. Nós temos o PAA, nós temos o Pronaf, são importantes ferramentas, e a gente precisa buscar ampliar em novas soluções para esses produtores também. É por isso que a gente tem buscado sempre parcerias, né? O Senar tem buscado parcerias também com o governo, com o setor público, né, municipal, estadual e federal, para que a gente possa unir forças e levar um portfólio maior para esses produtores rurais, seja no que tange a capacitação, seja a linhas de crédito, seja outras ferramentas aí para que a gente possa fortalecer cada vez mais esses pequenos e médios produtores do nosso estado. Dirceu, muito obrigado pela sua participação conosco aqui. Parabéns pelo trabalho que o Senar Goiás vem desenvolvendo, e o nosso programa está sempre à disposição. Muito obrigado. Obrigado, Divino Ronaldo, obrigado a todos os ouvintes aí, é uma satisfação muito grande nossa de estar participando com vocês. O Senar Goiás deixa aqui o abraço para vocês aí, sempre que solicitados estaremos aqui presentes. Parabéns pelo programa, pelas informações, pelas entrevistas que tem levado ao público, principalmente ao produtor rural que precisa dessas informações no seu tempo correto, de verdade, de honestidade, né? Então, parabéns aí, Divino Ronaldo, pelo seu programa. Sucesso para você, viu? Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.